Capítulo 2. Beatriz Seron, Dionei José Seron e Dorli Melo Seron. Laços sanguíneos e afetivos deixaram de ser apenas nomenclaturas e sobrenomes. A história, as lutas passadas e principalmente o amor era o único objetivo: formar a nossa família. Não tão tradicional, formada por diversas outras famílias, interligados pelo sentimento do amor, respeito, fraternidade e companheirismo. Aos antepassados, com muito suor e trabalho, fizeram o seu melhor para nos deixar o legado de que, acima de tudo, somos uma única família e precisamos estar unidos no propósito de viver bem e em harmonia. Apesar das adversidades enfrentadas, meu eterno agradecimento. Nasci em 28 de setembro de 1991, no município de Uruçanga, Santa Catarina. Sou filha de Dionei José Seron e Dorli Melo Seron. Tenho 3 irmãos: Everton, nascido em 1968, Kênia, nascida no ano de 1972 e Marcos, nascido no ano de 1980. Eles são fruto de um primeiro relacionamento de minha mãe. Pela parte de meu pai, não tenho outros irmãos. Meu pai, Dionei José Seron, é filho de Emília de Bona Sartor e Mário Seron. Quando em vida, residiam também na comunidade de Santana, no município de Uruçanga. É apelidado carinhosamente de Belo, posto pela minha nona Emília, sua mãe, e aderido pelos seus amigos e familiares. Ele é o filho mais novo dentre os 5 irmãos. Inicialmente contarei um pouco sobre a história de meus avós, os quais, com muito esforço, amor e união, formaram nossa família. Mãe, Dorli Melo Seron. Avós, Alice Miranda Senhorinha Melo e Juventino Melo. E bisnonos, Senhorinha Claudino Miranda e José Claudino Miranda Manuel Melo. Pai, Dionei José Seron. Os nonos, Mário Seron e Emília de Bona Sartor. E bisnonos, Giuseppe Seron e Santa Salvador, Domingo de Bona Sartor e Maria Cisconeto. História dos meus nonos, avós paternos. Aos meus avós, os chamamos carinhosamente de nona e nona, mantendo a tradição da família italiana de se dirigir aos avós. Igualmente, essa tradição se repassa aos demais familiares, nossos primos, quando precisamos se dirigir aos tios ou avós. Não deixo de chamar de nono ou nona e também de tio ou tia, como forma de respeito às pessoas mais velhas. Primeiramente, irei contar sobre a história de Nona Emília, que por infelicidade do destino não a conheci. Ela era chamada pelos seus familiares de Miloca ou Milheta, e é filha de Domingos de Bona Sartor e Maria Cisconeto. Quando Domingos e Maria, meus bisavós, casaram, passaram a morar na comunidade de Santana. Tiveram 7 filhos, sendo eles Emília, Brígida, Prima, Miquelina, Silvio, José e Vitinho. Nona Emília teve seu primeiro casamento com Hermenegildo Mariotti, que faleceu vítima de meningite. Desse relacionamento tiveram um filho, Defende Domingos Mariotti, o qual tinha apenas 6 meses de idade quando seu pai veio a óbito. Hermenegildo Mariotti e Nona Emília trabalhavam na agricultura. Coincidentemente, Nona Emília e tia Brígida, 2 irmãs, foram casados com 2 outros irmãos. O esposo de tia Brígida foi Marcos Mariotti, irmão de Hermenegildo Mariotti. Nona Emília foi uma mulher forte e corajosa durante sua vida. Seguiu os ensinamentos da doutrina católica, tinha um coração boníssimo, não media esforços para ajudar o próximo, era caprichosa com a casa, conversava com as pessoas muitas vezes em italiano e tinha a fama de ser uma mulher de personalidade forte, onde todos tinham medo. Há relatos de que sua braveza era tanta que brigava sem motivos com netos, sobrinhos e até mesmo com estranhos. Muitas vezes ela era até contraditória em suas brigas, pois divergia inclusive em situações que ela mesma havia permitido anteriormente. Infelizmente não a conheci, pois 5 anos antes do meu nascimento, acometida de câncer nos ossos, veio a falecer. Mas conheci 2 de seus irmãos, sendo a tia Brígida e tio Beppe, José. Sendo assim, pouco conheço de Nona Emília. Em contrapartida, com o nono Mário, convivi por pouco tempo. Tinha apenas 4 anos quando ele veio a falecer,
pois lamentavelmente sofreu de insuficiência renal. Mesmo com tenra idade na época do ocorrido, trago na memória as nossas lembranças e os momentos bons que passamos juntos. Arrisco-me a dizer que hoje, que ele é meu anjo da guarda, aliás, ele foi a minha inspiração nessa escrita. Nono Mário foi um homem astuto e valente que, apesar das dificuldades que enfrentou durante a sua vida, jamais deixou a alegria de viver. Era um homem muito apegado aos seus familiares, sempre prestativo e cuidadoso com todos, inclusive com seu filho do coração, tio Defende, e estendendo-se o carinho com os seus outros filhos. Esse comportamento de Nono Mário demonstra o quão carinhoso e unido com sua família ele era, ensinando que o vínculo sanguíneo não importa, prevalecendo sempre o amor. Sua paixão era por cavalos, inclusive não conseguia ficar sem. Por vezes, conversava com as pessoas através de dialetos. Ele é o filho de José Seron e Santa Salvador. Meus bisavós tiveram 10 filhos, sendo eles Mário, Rosa, Vitória, Salute, Alfredo, Adão, Virgínia, Zelina, Natalina e Virgínio. Além de Nono Mário, também convivi com a tia Salute, sua irmã, e nossa vizinha quando ainda morávamos em Santana. Relacionei-me com ela até meados dos meus 8 anos de idade. Recordo-me de que ela estava acamada e eu costumava ir à sua casa brincar de enfermeira. Dava-os remédio e passávamos horas conversando. Nono Mário teve seu primeiro matrimônio com Olívia Coalhot Seron. Nesse relacionamento tiveram 3 filhos, Valdemar, Valdir e Valmor. Tanto Nono Mário quanto Nona Emília ficaram viúvos muito jovens. Enfrentaram inúmeras privações em suas vidas. Suas famílias tinham poucos recursos e precisaram trabalhar muito e desde cedo para auxiliar seus pais e manter o sustento do lar. As dificuldades da época eram estrondosas, cabendo a Mário e Emília, viúvos precocemente, apenas se unirem para formar uma família e viver em melhores condições de vida. Quando meus avós casaram, Nono Mário era comerciante, tinha um açougue na vila de Santana, posteriormente repassado ao meu pai para cuidar do negócio, e a nona trabalhava de costureira. Inclusive ainda temos sua máquina de costura da época. Meu pai sempre conta sobre as dificuldades que passavam quando criança. Ele foi o único dos 5 irmãos que os pais conseguiram criar até atingir a vida adulta. Os outros sempre foram cuidados por algum período pelos seus tios, pois meus avós não tinham condições suficientes para sustentar todos, cabendo apenas pedir auxílio para os irmãos, para minimizar as adversidades. Essa atitude me fez refletir sobre a união familiar que tinham, pois apesar das privações vividas por todas na época, a família sempre permaneceu unida, um amparando o outro, a fim de minimizar os sofrimentos. Uma história que meu pai sempre conta sobre sua infância e os impasses que passaram naquele período são sobre seus presentes de Natal. Em um determinado ano, no qual não me recordo, ele conta que ganhou uma bicicleta e a partir daquele ano, todos os natais posteriormente continuava a ganhar a bicicleta de cores diferentes. Relata que ganhou essa bicicleta e ficou muito contente com seu presente, pois sabia das limitações de seus pais para adquirir o brinquedo. Ingênuo, não percebia que nos anos posteriores, quando estava próximo ao Natal, essa bicicleta sumia e aparecia no dia do Natal, apenas com cor diferente. Achava que sempre era uma bicicleta nova. Todavia, um pouco mais velho começou a perceber o sumiço no período do Natal, aproximadamente no mês de outubro, e o reaparecimento da bicicleta apenas com outra cor no dia do Natal. Foi notar quando já era maior, atentando-se ao formato da Velocipede. Para ele não interessava mais continuar ganhando o mesmo presente todos os anos. Contudo, seus pais continuavam a dar o mesmo, pois não tinham condições financeiras para arcar com o valor de outro brinquedo que o agradasse. Outro fator que caracteriza a precariedade da época é que ele e seus amigos comiam os doces, balas, prestes a vencer e até mesmo os vencidos, no qual os comerciantes do bairro jogavam fora, visto que não podiam mais comercializar os produtos em decorrência do vencimento. Na sua casa, essas guloseimas eram restritas, tendo apenas 1 ou 2 vezes por ano, em épocas de Natal ou Páscoa e com a quantidade bem limitada.
Também conta que as suas principais refeições, almoço ou janta, eram sempre polenta ou minestra por serem as comidas mais baratas e acessíveis para manter o sustento da família naquele período. Diante dessas situações que vivenciou, ele sempre ensinou a valorizar a alimentação de cada dia, igualmente com os presentes que ganhávamos tanto dele quanto de outras pessoas. Dessa forma, formou-se a minha família, constituída através de muito suor e trabalho, mas principalmente com muito amor e união. Ensinamentos esses que continuamos a seguir.